Olá, bom dia meus queridos companheiros. Bom dia Leda, bom dia Luiz Alberto, bom dia Claudio Honor e Eliane. Aí eu que bom dia, né? Praticamente boa noite Turca, boa noite Adair, boa noite Zé Ricardo, Silvano. Sejam todos muito bem-vindos. Olá Valdete. Até já comentei contigo, o pessoal ontem que sentiu sua falta. Boa noite, Dona Edi, boa noite, Sou Milton. Ricardinho e Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Rudinei, boa noite. Marcileia, Guilherme, Luciano, Emerson Martins, Dudu. Que bom, a nossa família aqui toda reunida. Lídia, boa noite, Sou Milton. Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Eliana Costa também, boa noite. Olá, Maê. Boa noite, com certeza é muito bom estarmos aqui sim reunidos. Olá, Helena, boa noite. Sr. Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Vanderlene, boa noite. Luiz Carlos Machado, boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Eu não sei se você já esteve aqui conosco em outras oportunidades, mas é um prazer tê-lo aqui participando desses estudos. Seja muito bem-vindo e fica aqui o convite para nos demais dias da semana nos acompanharmos. Olá, Leívia, boa noite para você, pessoal aí de São João del Rei. Boa noite, Adriana Alvarenga. Olá, Paulo Santos, boa noite, seja muito bem-vindo também. Sempre que pode estar aí conosco. Boa noite, Francisca Helena. Bom, já está na hora de nós fazermos a nossa oração. Está na hora de nós pedirmos aí ao nosso Mestre amado e querido Jesus as bênçãos e a proteção. Só baixar aqui um pouquinho o som. E hoje, gente, gostaria de uma maneira muito especial, boa noite Luísa Nalim, boa noite Selma, de uma forma muito especial, gostaria de pedir as orações e as vibrações de vocês. Tem uma companheira aqui do nosso grupo, da nossa família, que pediu aí orações e vibrações para duas pessoas, para duas senhoras que estão passando por um momento difícil. Tá desnecessário nós aqui declinarmos o nome, a gente sabe que a espiritualidade vai levá-las, essa nossa energia, assim como também vai levar aos familiares. Então que cada um de vocês possa nesse instante depositar junto à espiritualidade toda essa vibração de amor e carinho, para que a espiritualidade leve até essas duas pessoas de modo especial e aos seus familiares. De modo especial, por quê? Porque todos nós também seremos abençoados nesse instante. E todas as vezes, como nos diz Francisco de Assis, que nós nos propusermos a doar, nós estaremos recebendo muito mais. Então, que a gente possa nesse instante doar todo o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação, as nossas energias e vibrações para essas pessoas e para todos aqueles que nós desejaríamos que recebessem das mãos da espiritualidade e, é claro, de uma forma multiplicada essas bênçãos, este carinho, essa energização. E a gente pede e espera que cada uma dessas pessoas que estão recebendo aí o nosso abraço fraternal
consigam sentir e perceber, independentemente da situação que se encontram, a presença do Criador. Sobretudo a presença do Criador através das suas próprias criaturas. Que coisa belíssima! Deus nos concedendo a oportunidade de representá-lo junto aos nossos irmãos. Isso é sabedoria, isto é misericórdia divina. E que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, nós possamos, continuando a sentir essas energias e vibrações, abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos todos esses esclarecimentos que a espiritualidade sempre nos dedica também com todo amor e com todo carinho. Muita paz a todos nós, muitas reflexões e que nós consigamos apreender estas informações. Que assim seja. E aqui estamos, gente, mais uma vez. Boa noite, Ana Cristina, boa noite, Eveline, Alex, sejam todos muito bem-vindos. Forte abraço para todos vocês, para você também, Valdete. Gente, nós estamos hoje dia de... Boa noite também aqui, Nilva Balbino. Hoje é dia de nós lermos o nosso livro O Céu e o Inferno. E nós estamos aqui... Assim como Kardec elaborou ali no seu capítulo, ou melhor, na segunda parte do livro Céu e Inferno, as experiências daqueles espíritos que desencarnaram e chegaram no plano espiritual como espíritos felizes. Então a gente está revendo aqui as comunicações que cada um deles trouxeram, sobretudo relatando a forma como chegaram. E alguns deles vão nos mostrando o porquê chegaram lá desta forma. E não sei se vocês perceberam, não sei se vocês se lembram, a grande maioria deles sempre disseram: gente, na Terra o que mais me chamou a atenção, ou melhor, aquilo que mais pode proporcionar-lhes felicidade aqui no mundo espiritual é a resignação e a submissão à vontade de Deus. Então a gente vai dar sequência nestes exemplos, tá? Que Kardec nos traz, porque a gente está fazendo uma leitura, estudo, para que vocês consigam perceber e que isso possa calar fundo dentro do coração de cada um de vocês, para que, independentemente do momento em que nós estejamos vivendo, independentemente do planeta, independentemente do país onde nós vivemos, com todos os seus problemas e dificuldades, que cada um de nós consigamos desenvolver em nós essa resignação e a submissão à vontade de Deus, para que nós retornemos à nossa verdadeira pátria, e isso vai acontecer inevitavelmente a qualquer momento, mas que nós possamos retornar com a consciência pura, como diz um dos espíritos hoje, com a consciência tranquila e, sobretudo, na certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Boa noite, Michele, boa noite, Gabriel, nossos companheiros de Cássia, Paulo César, meu irmão, boa noite, João Batista. É isso aí. Gente, no nosso encontro passado, nós estávamos falando daquela Condessa Paula. Não sei se vocês se lembram, é um espírito que desencarnou e desencarnou muito jovem e que, apesar de ter um título de nobreza, apesar de ter uma condição social adequada e principalmente, podemos dizer, muitas das vezes invejosa, ela não tinha a arrogância e nem aquele ar de superioridade que as pessoas geralmente possuem. Às vezes a gente até brinca, né? Aqui nesse planeta. Boa noite, Paulo Ritter. Principalmente, né? A gente fala assim de rodas de amigos. Isso são coisas que a gente ouve normalmente e, lógico, numa conversa informal e vulgar. Aí ela fala assim, ó, a pessoa que é pobre não pode subir numa gilete que já quer fazer discurso, tá? Então, citando o exemplo deste ser, porque Kardec elaborou aqui, nesse seu livro, nessa sua obra, ele trouxe tantas informações e ele fez questão de pegar exemplos de todas as classes sociais. Ele trouxe exemplos de médico, ele trouxe o exemplo da Condessa. Hoje, se der tempo, nós vamos falar de uma pessoa que era um prático, que trabalhava nos portos, era uma pessoa rude. Ou talvez que nós podemos assim comparar, mais ou menos aqui, aquelas pessoas de serviço braçal, um saqueiro que ajuda a descarregar, por exemplo, um caminhão. Então são pessoas que têm uma vida, uma qualidade social simples,
mas que nem por isso deixam de experimentar a condição de felizes, sobretudo quando detêm essa resignação e a própria submissão. Então, a Condessa Paula desencarnou nessa situação. E a gente comentou que ela tinha lá o seu marido dava-lhe todo o dinheiro que ela precisava, ela conseguia manter todo o seu palácio, todos os servos, todas as coisas em dia, fazendo economia, e com essa economia, com o que sobrava, ela destinava às pessoas que necessitavam, ela destinava aos pobres. Veja que coisa, que alma realmente nobre. Então ela vivia aproveitando a situação e a sua condição para auxiliar aqueles que não detinham condições. Então a gente já vai associando com a resignação e a submissão à vontade de Deus, a prática do bem, do amor e da caridade, que era o que esse espírito fazia. Boa noite, Marinha, seja bem-vinda. Então, ela, depois de 12 anos que ela havia desencarnado, eles a evocaram. E ela foi trazendo todas aquelas informações que a gente já passou aqui para vocês. E ela, inclusive, ainda vai falar, né? As festas que a gente tem aí na Terra nem se comparam às reuniões que nós temos aqui no plano espiritual. A alegria, sobretudo, de receber e de ter contato com pessoas que realmente sempre desejam bem. Ela fala assim que para ela foi uma alegria, uma felicidade inenarráveis. E ficou para nós fecharmos aqui o finalzinho. O que ela disse? Ela disse que também, assim como nós já vimos em outros exemplos, a felicidade no plano espiritual não é uma felicidade contemplativa, de você ficar ali sentado simplesmente olhando as coisas. Não. A felicidade que ela exatamente expressa é de você conseguir enxergar o mundo de uma forma diferente, de você perceber no mundo espiritual toda a beleza da criação, de você perceber a bondade e a misericórdia divina presente em todos os lugares, e de que o acaso não existe. Então, ela ainda vai falar, no plano espiritual, aqui onde nós estamos, não tem espaço, por exemplo, para a inveja, não tem espaço para o orgulho, não tem espaço para a maldade. Por quê? Porque lá cada um consegue se colocar da forma como alcançou a sua própria evolução, e eles estando num local, vamos assim dizer, mais apropriado e sobretudo reunido com os seus iguais, não se vislumbra essas dificuldades. E isso, para esses espíritos, é ser feliz. Vocês imaginem ou cada um de nós estávamos num lugar onde nós só estamos no meio de amigos, pessoas boas, sem nenhum tipo de preocupação. Isso não vai ser uma felicidade, ainda que momentânea? Pois é o que ela falou, que para ela, naquela oportunidade, representava a sua felicidade. Ela vai dizer ainda que nas existências anteriores, que ela passou por muitas provações, ela passou por misérias, e ela conseguiu triunfar em várias delas. Por isso é que na última existência ela veio passar pela prova da riqueza. Olha para vocês verem que coisa interessante. Como nós somos espíritos que temos que aprender tudo, nós temos que aprender e dominar, sobretudo, as próprias paixões humanas, nós temos que passar por diversas provas. Então, se nós não passamos ainda pela prova da riqueza, porque é algo que realmente, pelo menos no mundo material, que chama mais a atenção das criaturas, nós podemos vir passar por essa prova no futuro. Mas o interessante é que ela chama atenção. Ela passou primeiro pelas provas da pobreza, da miséria, e aí ela conseguiu aprender tudo e valorizar. E quando ela veio passar pela prova da riqueza, ela não teve dificuldades. Então, muitos de nós queremos já imediatamente passar pela prova da riqueza, mas a gente não se prepara na pobreza, a gente não se prepara na miséria. Aí a gente percebe o quanto muitas pessoas neste planeta, eu sei que vocês devem conhecer vários exemplos, eram pessoas simples, eram pessoas pobres e de repente ficaram ricas, e muitas delas não souberam utilizar o seu dinheiro e logo perderam tudo.
Nós temos exemplos de artistas, nós temos exemplos de atletas, nós temos exemplos de pessoas do povo que em alguns programas televisivos viraram milionários, ganharam milhões e de repente perderam. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com todas as provas que forem colocadas à nossa disposição. Então, a Condessa Paula chama a atenção disso. Olha, experimentei muita miséria e muita dificuldade lá atrás, e em momento algum eu reclamei de Deus dessas dificuldades. Muito pelo contrário, eu procurava passar pela prova com resignação e submissão. E aí, quando veio a prova da riqueza, para ela, como ela diz, foi mais fácil, foi mais simples. E ela chama atenção, e a gente percebe isso também no Evangelho, nós vamos estudar isso mais adiante. A prova da riqueza, gente, ela é mais difícil do que a prova da pobreza. A prova da pobreza, muitas das vezes, vai depender de nós, principalmente da resignação e da submissão à vontade de Deus. Olha, se eu estou nessa situação, eu preciso passar por essa prova. Ótimo. Agora, a prova da riqueza, além da resignação, além da submissão à vontade de Deus, você ainda tem que vencer, sobretudo, os prazeres que o mundo material nos apresenta. E aí eu te pergunto, é fácil vencer e superar estes prazeres que a própria carne, o mundo material nos proporciona? É fácil você vencer toda uma sociedade e, sobretudo, a influência de um grupo ou de várias pessoas que querem muitas das vezes explorar aquilo que você tem? Responda para mim. Ou melhor, pensem cada um de vocês. Como é ter um amigo quem tem dinheiro e como é ter um amigo aquela pessoa que nunca teve dinheiro? E a gente sabe que a amizade é uma das coisas mais belas deste planeta. É o que ela está chamando a nossa atenção aqui. Então, muito cuidado, sobretudo com os nossos pedidos. Eu sei que tem muitas pessoas, eu conheço várias, que ficam doidas para poder ganhar na loteria, para enriquecer. Às vezes trabalham a vida inteira, né? Tem até um ditado popular, né? Tem gente que trabalha a vida inteira para conquistar a riqueza. E depois, em pouco tempo, gasta toda a sua riqueza para tentar recuperar, acima de tudo, a sua saúde, que infelizmente ficou para trás. Por quê? Porque gastou toda ela em busca das riquezas. Então a gente tem que tomar cuidado, e esse é um espírito que desencarnou nessa situação, nessa condição, chamando a nossa atenção. O próximo espírito que Kardec vai apresentar aqui, ele chama, de novo, vou chamar a atenção para vocês, não sei francês, tá? Então, estou falando aqui mais ou menos do jeito que eu geralmente leio, ok? Então, tem o espírito de Jean Reynaud. Jean Reynaud, ele vai informar que a sua morte foi, como é que nós podemos dizer? Foi para ele um benefício. Por quê? Porque ele conseguiu, de uma forma diferente, enxergar um mundo que se descortinava diante dos seus olhos. Ele teve uma vida tranquila, tá? Apesar de, como diz ele, os seus biógrafos acharem que ele morreu de forma prematura. Mas por quê? Porque ele cumpriu a sua tarefa. Gente, nós já falamos aqui em outras oportunidades, cada um de nós encarnamos com uma programação, e uma programação inclusive para um tempo de vida pré-determinado. E inclusive, do ponto de vista físico, nós encarnamos com aquela quantidade de energia que eu vou chamar, que eu estou falando de energia, mas que o nome correto, a gente já falou isso, a gente reencarna com a quantidade de fluido vital necessário para cumprirmos todas as nossas tarefas. Por isso, é interessante a gente não gastar fluido vital desnecessariamente. Então a gente já reencarna, e morte prematura é só aquelas pessoas que procuram o seu próprio desencarne. Caso contrário, quando a morte ocorre por questões naturais e que está dentro da programação, ainda que seja novo, hoje nós vamos ver também, se der tempo, um espírito que desencarnou, uma senhorita que desencarnou, ela nem chegou a conhecer os arroubos da adolescência.
Ah, e você fala assim, foi uma morte prematura? Não, ela vai esclarecer, foi o tempo que ela precisava viver. Então, esse espírito, alguns também acham, sobretudo aquelas pessoas que escreveram sobre ele, que ele teria desencarnado prematuramente, mas ele falou que não, foi exatamente no tempo que estava programado. Depois, ele vai dizer que foi auxiliado pelos espíritos superiores que protegem essa doutrina. A gente percebe, Kardec não fala não, mas a gente percebe que se trata de um espírito que já tinha um certo conhecimento, que já tinha uma certa evolução. Ele era amigo daquela equipe e os espíritos superiores o receberam. E aí ele vai inclusive dizer que a sua morte representa inclusive um benefício para a doutrina, por quê? Porque ele iria trazer muitas informações do mundo espiritual para aquela equipe. E aí ele começa a descrever e Kardec traz. E eu destaquei alguns pontos na sua comunicação que ele vai informar. Informar como forma de quê? Como forma de reafirmar aquilo que os espíritos disseram. Porque até então, Kardec estava codificando a doutrina espírita com base nas informações dos espíritos superiores. Boa parte desses espíritos superiores que iniciaram o processo de codificação da doutrina espírita eram seres desconhecidos. Desconhecidos pelo menos naquele momento da atual situação. Mas, quando nós estamos aqui num grupo e alguém conhecido passa para o lado de lá e de repente vem trazer a informação, você fala, opa, confirmou aquilo que o outro falou, por mais que ele seja evoluído. Aquilo que nós comentamos no início deste capítulo, né? Quando alguém traz uma notícia para você de um outro país que você não conhece, você vai receber de um jeito. Agora, quando é um seu amigo que você conhece, que você confia, vai lá e traz informações, a sua crença ou a confiança nas informações que ele traz serão muito mais, como é que nós podemos dizer? Serão muito mais verdadeiras e impactantes para você do que daquela pessoa desconhecida, tá? Então, ele vai destacando aqui alguns pontos. É isso mesmo, Marinha. O objetivo nosso é exatamente este: ser pessoas melhores. E o Paulo, inclusive, reafirma que, se estão falando em biógrafos, com certeza era uma pessoa relevante, pelo menos para a sociedade. Deixou alguma coisa, deixou uma história escrita, né? É isso mesmo, Paulo, concordo contigo. Bom, vamos lá destacar os pontos que ele diz. Ele diz o seguinte, olha, primeiro, que Deus teria, no início da doutrina, dado mostras através dos fenômenos que tinha como principal objetivo chamar a atenção. Então isso são aqueles fenômenos iniciais. Estou chamando a atenção de vocês. Então Deus teria permitido tudo isso, tá? Então ele veio confirmar, repito, ele, como fazia parte da equipe e era amigo, ele veio confirmar aquelas informações que os espíritos já haviam trazido. De novo, é um amigo que veio reafirmar algumas verdades. Depois, ele diz que a partir daquele momento, Deus parou de falar através dos fenômenos com o objetivo de chamar a atenção. E ele passou a falar ou a conversar com as inteligências, ou conversar com a inteligência do homem. E aí, uma expressão que ele utiliza, agora as coisas são mais do campo da racionalidade, objetivando o convencimento. E aqui eu abro um parênteses para dizer, convencimento não é quando nós tentamos convencer alguém. Convencimento é quando nós nos convencemos de alguma coisa. Porque ninguém é capaz de mudar a cabecinha do outro. Nós só podemos alterar a nossa própria. Às vezes você vai falar, o outro até concorda. Ah, não, você está certinho, é isso mesmo. Mas você não sabe lá dentro se ele está convencido ou não. Nós só podemos nos convencermos. Então ele fala, no princípio tinha um fenômeno para chamar atenção. Chamou atenção? Existe o mundo espiritual? Viram? Beleza. Agora Deus vai permitir falar às inteligências. E às inteligências, cabe a cada uma delas este convencimento dessa verdade. E eu toco nesse ponto aqui em diversas oportunidades, né?
quando nós estivermos realmente convencidos dessas verdades e que representam verdades, nós teremos mais facilidade de colocar em prática todos esses ensinamentos. Então, o convencimento, pelo menos na minha opinião, é uma coisa realmente muito importante para que nós venhamos a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Se nós não conseguimos fazer até hoje, é porque, repito, na minha opinião, nós não nos sentimos convencidos daquilo que Jesus falou. Nós até acreditamos, sabemos que ele é perfeito e que tudo que ele fez é fantástico, mas ainda mantemos isso no plano sobrenatural, do maravilhoso. Porque se nós nos convencermos de que aquilo é verdade, a gente vai colocar em prática sim, independentemente da sociedade ir contra. Até essa semana nós gravamos até por conta desse ambiente virtual, uma pequena palestrinha, umas reflexões para algumas casas espíritas aqui, e a gente estava até trabalhando exatamente nisso. E o próprio Lao Tse Tung, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, ele chegou exatamente a dizer isso. Infelizmente, nós acabamos sendo convencidos muito mais por aquilo que a sociedade tenta nos impor do que por aquilo que nós, infelizmente, achamos que acreditamos, mas ainda não nos convencemos o suficiente. Basta a gente ter um olhar um pouco mais avançado, a gente vai perceber que, independentemente da sociedade, a gente vai vencer e superar essas barreiras, essas dificuldades. Um outro ponto que ele coloca é exatamente sobre a autoridade dos ensinamentos. Ele diz que os espíritos que foram os responsáveis por esses ensinamentos pela própria doutrina são os espíritos que estão também responsáveis pela regeneração da humanidade toda. São seres que estão trabalhando. Por isso, a gente fala nessa questão da regeneração que nós estamos em fase de transição. Gente, a nossa fase de transição começou com essa preparação para a própria chegada da doutrina espírita. Nós já estamos aí há mais ou menos uns 200 anos no processo de transição para, aí vamos dizer assim, já que muitos gostam de data, estabelecer para em 2057 iniciar este plano da regeneração. Por enquanto nós estamos em fase de transição, mas são mais ou menos 200 anos que nós já estamos, tá? E essa equipe é exatamente a responsável. É uma pena que a gente não consegue aprofundar muito em diversos ensinamentos e informações, mas todo este plano, por mais que a gente tente visualizar ele aqui num plano superior a nós, ele vem, gente, de muito mais alto. Se a gente está falando aqui do nosso plano terreno, mas as programações, o planejamento vem dos Cristos galácticos. É algo muito mais avançado. Vem, podemos dizer com certeza, de primeira mão, de Deus. Só que a gente mantém a nossa visão ainda muito limitada por conta da própria condição de seres encarnados, tá? Então, existe algo muito mais que vai além daquilo que nós somos capazes de imaginar. Depois, ele tirando esses aspectos, ele vai falar da sua situação, tá? Ele diz que ele não sofreu nenhum tipo de perturbação. A gente está falando, lembra, no primeiro capítulo da segunda parte, sobre a passagem, a gente falou um pouquinho, abordamos a perturbação. E ele diz que ele não sofreu nenhum tipo de perturbação neste momento de desligamento daqui e a chegada no mundo espiritual. Ele diz que foi algo muito simples, que foi algo mais rápido do que se imagina. Por quê? Porque como ele tinha conhecimento, logo ele se reconheceu como espírito imortal. E a gente está percebendo que todos os espíritos que vão falar da perturbação, essa perturbação está relacionada com o conhecimento que você tem. Quando que você se sente perturbado com alguma coisa? Quando você não conhece aquela coisa, quando você tem dúvidas daquela coisa, aí você se perturba. Quando você já sabe a verdade, aquilo já não te perturba mais. Pode ter qualquer outro sentimento ou sensação, mas não perturbação. Então, ele falou que não sentiu por quê? Porque logo ele se reconheceu como espírito imortal. E ele vai falar que a diferença que existe entre o médium
e o espírito estão tudo, ou está tudo relacionado à própria simpatia. Aqui até um detalhezinho um pouco mais profundo, tá? Que a gente vai deixar para abordar mais quando estivermos trabalhando no livro dos médiuns, que é exatamente esse processo de comunicação entre os dois planos. Ele vai dizer que a viagem dele foi mais ou menos igual de todos os outros. Ele sentiu aquele sono, ele adormeceu e de repente quando ele acordou ele já estava no plano espiritual, e no plano espiritual ele já se viu como espírito imortal. Então a sua viagem foi bem tranquila. E sobre a doutrina espírita, né, ele esclarece que o conhecimento que ele tinha da doutrina espírita foi interessante. Mas mais importante que ele disse, pelo menos para mim, na minha visão, na hora de fazer a leitura, foi a diferença entre o professar e o praticar. Ele falou, chamou a atenção do pessoal, falou, gente, existe uma diferença entre professar a doutrina espírita e praticar a doutrina espírita. É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco do convencimento. Nós acreditamos em muitas coisas, mas nós só praticamos aquilo que acreditamos a partir do momento que nós nos sentimos convencidos. Até então, ele falou, é diferente professar uma fé do que praticar aquela própria fé. Então, eu achei realmente fantástico essa colocação que ele fez. E ele falou, gente, eu praticava o espiritismo. Eu não apenas professava, eu praticava. Então, gente, pratiquem. Pratiquem todas essas fé, ou toda essa fé e crença que vocês têm. Tentem buscar conhecimento e informações para colocar em prática. Tá? E essas comunicações, esses dados, eles são interessantes por quê? Porque ele foi dado em 3 momentos diferentes, por 3 médiuns diferentes, e nenhum dos médiuns se conheciam. Mais uma vez, Kardec faz questão de chamar a atenção para a veracidade das informações e a ausência de qualquer influência ou interferência do próprio médium na comunicação. Na sequência, como eu falei para vocês, são muitos exemplos, então a gente vai só abordar os aspectos mais interessantes. Tem um outro espírito chamado Antônio Costot. Esse Antônio Costot, ele também era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então veja, tem muitos espíritos que eram já espíritas. E isso facilita o processo, por quê? Porque eles desejam ser evocados, eles querem estar ali no grupo, eles estão junto com o grupo, então fica muito mais fácil. Mas vocês vão ver, daqui a pouco nós temos um exemplo de uma pessoa que era católica. Não significa que é coisa exclusiva de espíritas. São coisas exclusivas de espíritos, independentemente da religião e da crença. Esse espírito, que ele era membro, ele também, como o próprio o São Antônio ainda está chamando a atenção aqui para outras diferenças. Convencer-se é diferente de converter-se, né? Nós temos aí alguns casos da conversão de Paulo, né? Então são detalhes realmente, né, São Antônio, até um pouco mais profundos, que demandariam uma reflexão mais profunda, inclusive com exemplos, né, que a gente está falando. O converter-se já é talvez exatamente o que? Essa prática que esse Espírito coloca aqui para nós. Quando você se converte, primeiro você se convence e aí depois você se converte exatamente a essa prática. Exatamente, a Valdete também coloca. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Bom, gente, aí na sequência, esse espírito Antônio Costot, ele vai... Kardec inicia fazendo uma introdução, falando que ele praticava a caridade até por pensamento. Tá? Ele praticava por pensamento, por palavras, por obras, ou seja, eles conheciam a vida daquela pessoa, até mesmo porque ele fazia parte da sociedade. Então, mesmo sem ter muitos recursos, e aí Kardec vai falar chamando atenção para a caridade material, mesmo sem ter muitos recursos, ele utilizava, lembra da leitura do Evangelho do óbolo da viúva?
ele tirava até do seu necessário para poder ajudar alguém. Por quê? Com certeza as pessoas que agem assim, elas não pensam exclusivamente na vida material. Não é que você está fazendo alguma coisa esperando receber algo em troca depois, não é isso. Mas é porque aqueles bens materiais não são totalmente imprescindíveis para você. Você vê que tem pessoas que precisam mais do que você, então você não se apega, você não fica preso aos bens materiais, que a gente viu lá principalmente no primeiro capítulo da segunda parte, que também exerce uma influência muito grande, o apego à própria matéria. Nenhum desses espíritos aqui que nós estamos falando tinha apego. Depois nós vamos começar, nós não vamos conseguir terminar hoje, mas no próximo acho que a gente termina os espíritos felizes. Aí a gente vai começar dos espíritos que desencarnam na condição mediana. Aí vocês vão ver como que o apego à matéria já começa a gerar um certo entrave para a felicidade dos espíritos. E essa comunicação desse espírito Antônio Cousteau, ela é interessante porque até então, vocês viram, eu falei aqui para vocês, todas as comunicações eram escritas. Essa específica aconteceu com a psicofonia, foi através de um médium psicofônico. Quando o corpo dele estava ali sendo baixado ao sepulcro, ele, através da psicofonia, se comunica por um médium. Se comunica falando, coisa que não era comum naquela época. Por isso chamou muita a atenção. E aí Kardec vai, inclusive, trazer ali as palavras, o que foi que ele disse. Primeiramente, nós tivemos um secretário que fez exatamente uma abordagem. Naqueles momentos de despedida, sempre tem aquelas pessoas que fazem ali as suas orações, que fazem os seus discursos de despedida, né? E o secretário da sociedade fez um discurso, fez até um discurso interessante, porque ele era materialista. E ele falou que ele convenceu-se e converteu-se, né, Sr. Antônio? Converteu-se a uma doutrina espiritualista e elogiou aquele amigo que não tinha nenhum tipo de apego à própria matéria. Esse fato ele também está constando depois, aqueles que querem aprofundar, aliás, praticamente todos, gente, eles estão lá na Revista Espírita. Por isso que eu gosto de dizer, a Revista Espírita é praticamente uma pós-graduação em Espiritismo. Quase tudo, se não tudo, saiu ou partiu da Revista Espírita, tá? Então tem muitos desses textos que estão lá e de uma forma mais extensa, mais longa, exatamente explicando inclusive detalhes para a gente conseguir entender. Bom, o que é de interessante que esse espírito ele vai trazer para nós? Ele vai começar a dizer que antes do sepultamento, tá? Naquele momento em que o seu corpo estava para descer, a alma dele já almejava subir até Deus. Então o corpo baixaria para o sepulcro e a alma estava desejosa de subir até Deus. E ele vai falar, olha gente, tem um grande número de espíritos desencarnados que aqui estão exatamente para nos receber. Nós estávamos justamente naquele momento de codificação da doutrina espírita. Então, aquela quantidade de espíritos que tinham oportunidade estavam participando de todo esse processo. E ele falou, olha, tem uma quantidade de espíritos desencarnados que aqui estão, que estão nos recebendo e que vieram também para poder assistir a este momento. Se volta para a esposa e também fala para ela, minha querida, a morte não existe. Eu estou aqui também, assim como muitos outros já falaram, para provar e para demonstrar tudo isso. E que ele continuaria durante a existência dela, ao seu lado, para consolá-la e, sobretudo, auxiliá-la nas suas provações. Estavam ali todos para despedir dos seus despojos. Ele agradeceu aos amigos que foram ali exatamente para isso, porque a gente tem que agradecer ao próprio corpo. Mas ele afirma, ele reafirma, e inclusive ele vai dizer numa outra comunicação escrita para um grupo particular, e ele já começa assim, a morte é vida.
A morte não é o fim de tudo. A morte é vida. Por isso, mais uma vez, é um espírito que vai exaltar a doutrina espírita. Exaltar a doutrina espírita chamando a atenção para um detalhe, que nós estávamos, naquela oportunidade, apenas soletrando o espiritismo. Veja, nós consideramos as obras básicas como exatamente todos os princípios que nós precisamos. E ele diz, olha, agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos apenas soletrando. Por quê? Porque tem tantas coisas para nós aprendermos por trás disso. E a gente sabe que os princípios são as bases fundantes, mas depois ele tem as suas ramificações para a gente conseguir entender os próprios princípios. Então Kardec trouxe junto com a espiritualidade os princípios, e agora a gente tem que se debruçar em cima desses princípios e entender as peculiaridades. Então ele diz, nós estamos agora exatamente soletrando, tem tantas coisas ainda para nós aprendermos. E por fim, ele diz que estava ali junto com Sanson. Lembra o primeiro espírito que se manifestou e que Kardec colocou como espírito feliz? Ele falou, eu estou aqui junto com ele e vou voltar várias outras vezes para exatamente continuar nesse processo de auxílio de todos vocês e da codificação dessa doutrina. Gente, o nosso tempo terminou e nós vamos no nosso próximo falar, como eu falei para vocês aqui, da senhorita Emma, dessa jovem que professava a fé católica e que Kardec trouxe aqui as informações. Só vou deixar depois marcadinho para não esquecer. O nosso tempo já se esgotou. Agradeço mais uma vez a vocês e espero que essa nossa leitura esteja realmente auxiliando-os neste processo de entendimento dessa doutrina, sobretudo dos princípios dessa doutrina maravilhosa. Muito obrigado, muita paz, uma excelente noite para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Amanhã, por exemplo, estamos aqui continuando a nossa leitura sobre a Gênese. Já chegando também, nos aproximando da terceira parte da Gênese, tá? Não se esqueçam. Muito obrigado e até amanhã.